Olá, sejam todos muito bem-vindos à aula 5 da formação de analista comportamental HMI. E nessa aula nós vamos nos aprofundar na dicotomia das letras. O que significa isso, né? Nós vamos falar mais especificamente de cada letra, tá? Do E, do I, cada dicotomia. Aí, lembrando que dicotomia são os opostos, ou seja, o E está de um lado, o I está do outro lado. Então, vamos lá, né? A primeira letra que é medida no HMI é a letra que tem a ver com a energia que você utiliza, com a motivação, o que faz você agir. E aí vai mostrar se você é mais extrovertido ou introvertido. Então, assim, na verdade, a extroversão ou introversão, como eu falei, é sobre como a energia está voltada. Então, pessoas que absorvem energia pela interação social, pelo mundo exterior, são pessoas mais extrovertidas. Pessoas que absorvem energia em atividade de reflexão e de privacidade, de mais internos, são pessoas introvertidas. Lembrando que introversão não tem a ver com timidez, tá? Não tem a ver. Existem pessoas que são extrovertidas e são tímidas. E pessoas introvertidas que são comunicativas. Tudo depende de onde vem a sua energia. Só que assim, o fato de eu ser introvertido, da minha energia vir das minhas reflexões, não impede de eu ser comunicativo. Isso não me faz uma pessoa tímida, porque eu sou mais introspectivo. Da mesma forma que quando eu sou isso não me faz uma pessoa totalmente comunicativa, entende? Pode ser que eu seja tímido. Aí vai depender do que, então, a timidez, Soraya? Vai depender daquilo que você construiu durante a sua vida, né? De como você foi se construindo a sua personalidade, das crenças que você foi tendo, dos medos que você foi tendo, porque a timidez ela pode ter um pouco a ver aí com o medo de se expressar. E isso, às vezes, existem pessoas que são né? Que deveriam ser extrovertidas, mas não conseguem usar todo o potencial que elas têm aí no E. Por quê? Lembra que eu falei que depende de como você vai usar, dos seus pontos de melhoria? Então, aí elas não conseguem usar todo o potencial que elas têm no E. Porque, às vezes, ela vivenciou alguma coisa lá atrás que fez ela ter medo. E aí ela fica com um E ali escondidinho. Mas quando você vai fazer o teste, ela não é I. Você acha que ela é I, mas ela não é. Os extrovertidos, então, são pessoas que preferem extroversão. Eles tendem a direcionar sua energia para o mundo exterior e são pessoas que ficam energizadas quando interagem com outras pessoas. Elas sentem uma energia boa, elas gostam de estar com outras pessoas, elas buscam contato, elas são confiantes, elas são acessíveis. Só que assim, são pessoas que falam bastante, né? Então pode ser que elas falem demais, aí depende da intensidade. Na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Então, elas falam primeiro, depois elas pensam, né? E não é raro acontecer de falar, putz, não devia ter falado isso. Oh, meu Deus do céu, e agora? Não dá para engolir as palavras, né? Então, são pessoas que buscam mais ação e gostam de diversidade, gostam de várias coisas ao mesmo tempo. São pessoas que desejam mudar o mundo, né? Aquelas pessoas que desejam fazer grandes movimentos. Elas preferem estar com outras pessoas. É aquela pessoa que tem mais facilidade em conversar com outras pessoas, tem mais facilidade de ter relacionamentos, de ter maiores contatos. Por quê? Porque elas buscam esse contato, né? Ela é uma pessoa que seria uma excelente palestrante, né? Numa intensidade aí um pouco mais alta. Ah, Soraya, mas você falou aí que pode ser que a pessoa seja mas seja tímida, né? Depende da intensidade.
e depende também se ela está conseguindo utilizar toda a capacidade que o E dela tem. E vai depender também dos objetivos dela, pessoais e profissionais. E o I? Os I são os introvertidos, as pessoas que preferem a introversão, que tendem a direcionar a sua energia mais para dentro, para o mundo interior. Então, quando elas refletem nas próprias ideias, nas experiências, são pessoas que elas ficam mais energizadas assim. Elas buscam mais familiaridade, né? Elas querem estar com pessoas, mas não talvez com muitas pessoas, porque senão, de alguma forma, é como se sugasse um pouquinho essa energia que está direcionada para dentro, tá? São pessoas mais reservadas, pessoas mais questionadoras e discretas. Elas pensam primeiro, elas pensam antes de falar, tá? O que pode acontecer, às vezes a pessoa fica ali, dependendo da intensidade, ela fica só no pensamento, pensa, e não fala e não age, né? Elas buscam mais o silêncio e a concentração, elas buscam muito mais entender o mundo e não ter essa energia voltada para fora, de mudanças do mundo. E o fato dela buscar entender o mundo não significa que ela não seja uma pessoa que vai mudar o mundo. Por quê? Por exemplo, Gandhi e outros filósofos que tem aí são Is. Eles têm a letra I. Então, eles não estão mudando o mundo? Eles estão mudando o mundo, né? Só que de uma forma um pouco, de uma forma mais introspectiva, trazendo mais entendimento, né? Trazendo mais reflexão. E eles estão, sim, mudando o mundo. Enquanto tem outras que estão à frente, né? Se fosse um E, estaria à frente de grandes revoluções, né? Se for pensar, talvez alguns políticos, né, acabam usando o E, tem um E muito alto e acabam usando o E de uma forma negativa. Acho que talvez, nem sei se encontraria isso na internet, mas talvez o perfil de Hitler, tenho quase certeza, seja E, né? Então, ele mudou o mundo? Ele mudou muita coisa no mundo, mas de uma forma negativa. Então, ser E ou ser I, não, eu acho que o primeiro passo é esse, né? Não existe nada de ruim. Não é ruim, um tipo não é melhor do que o outro, um tipo não mede caráter, né? Os tipos de personalidade, as letras não vão medir caráter, tá? São só tipos psicológicos que nos direcionam para alguns comportamentos específicos. O caráter aí vai depender do que você viu, ouviu, sentiu e criou através das suas crenças ao longo da sua vida. São pessoas que preferem estar sozinhas, né? Elas se sentem melhores, não gostam daquela barulheira, né? São aquelas pessoas que são excelentes programadores, que ficam no computador, que conseguem trabalhar muito bem sozinhos, não precisa ficar se relacionando com pessoas, mas quando estão com pessoas, podem se relacionar também muito bem. O E, em alguns contextos, vai ser muito importante e o I vai ser muito importante em outros contextos. Da mesma forma que o E pode ser negativo em algumas situações e o I pode ser negativo em outras situações. Tudo isso vai depender do que você quer, tudo isso vai depender dos seus objetivos. Por exemplo, em uma conversa de relacionamentos, eu não gosto dessa palavra de DR, eu não utilizo, eu utilizo o CAR, tá? Que foi um termo que eu criei, que é uma conversa de ajuste de relacionamentos, e o CAR, ele tem ali alguns passos importantes para seguir, né? Porque eu vou muito a questão de energia, de universo, e quando você fala discussão de relacionamento,
parece que vai dar briga, né? Então, eu prefiro usar o CAR, porque quando você vai discutir um relacionamento, nada mais é do que uma conversa de ajuste de relacionamento. Mas isso é uma coisa que eu explico melhor na formação de inteligência emocional nos relacionamentos, que logo mais, né, acredito que vocês vão poder ter acesso também, né, vão poder adquirir, e também na formação de comunicação de excelência, né, que eu ensino como ter conversas difíceis, aí eu trago também o modelo do CAR, tá? Mas não é para esse momento, porque aqui eu só estou trazendo um exemplo. Então, vamos lá, num CAR, numa conversa de ajuste de relacionamento, quem se incomoda mais com o silêncio do outro? É o E, né? Por quê? Porque ele vai querer sempre saber a opinião. Qual a sua opinião sobre isso? Você não tem mais nada para falar? Né? Ele costuma atropelar as palavras em alguns casos, ele atropela as pessoas. O ele tem dificuldade de ouvir, ele pode querer ser o centro das atenções. Sabe aquela pessoa que numa conversa ela não ouve o outro, só ela quer falar? Só ela quer falar. Ninguém mais fala, entende? Sabe aquela pessoa que ele pode dar a impressão de que ele é até um pouco carente? Por quê? Porque ele quer falar, e quer ser ouvido, e não dá espaço para outra pessoa falar, né? E ali numa roda de conversa, ele quer, às vezes, que a ideia dele prevaleça, ele quer mostrar que tá certo, provar que tá certo, ele quer ali numa roda de conversa, ele quer tomar conta ali da situação. Esses são os Zs, né? O I, ele tem mais facilidade de ouvir. Ele é aquela pessoa que talvez fique um pouquinho mais em silêncio, porque ele vai refletir sobre aquilo que está entrando dentro dele. Então, são pessoas mais ponderadas, eles processam aquela informação primeiro internamente, para depois ele poder dali, né, uma opinião mais concreta daquilo. Ao mesmo tempo, o I também ele pode pensar muito, pensar demais. E aí, se ele pensa demais, ele acaba perdendo time, entendeu? Aí ele perde a chance de falar, ele perde a chance de dar a opinião dele, porque ele pensa demais. Pode ser que se ele for combinado com um F, ele se preocupe demais com o que a pessoa vai pensar, se vai deixar a pessoa chateada ou não, e aí ele prefere não falar, né? Um E, se for combinado com um F, ele acaba também, né, sendo aquela pessoa que é muito emotiva, que quer ser de fato o centro das atenções, aquela pessoa que também se incomoda com tudo que o outro diz. Então, a gente precisa sempre pensar em qual é o principal objetivo que você tem. Eu tô aqui, eu não tô afirmando nada, eu só tô dando aí algumas hipóteses do que pode acontecer. E pode ser que aconteça, e pode ser que não tenha nada a ver, que não aconteça, porque tudo vai depender de cada pessoa de forma específica. Agora, aí o S, vamos para uma outra dicotomia agora. Nós vamos para a dicotomia S ou N, os sensoriais ou os intuitivos. Intuição e sensação é sobre como o indivíduo absorve as informações, como ele capta as informações. A sensação, ela se dá através dos 5 sentidos, né? Visão, audição, paladar, tato, olfato. Enquanto a intuição, ela é meio que um sentido a mais. É como se a pessoa tivesse ali também um sexto sentido, sabe? Como se ela absorvesse também... ela absorvesse um algo a mais, ela absorvesse também algo não que está totalmente palpável, mas algo também um pouco mais abstrato, né? Ver, ouvir e sentir além daquilo que está vendo, ouvindo e sentindo de forma concreta. As pessoas intuitivas, elas absorvem as informações
comparando aquilo com os seus próprios valores, com os seus pensamentos, para poder absorver a verdade sobre aquilo e avaliar possibilidades. Enquanto as pessoas sensoriais, elas acreditam no concreto, naquilo que elas veem, naquilo que elas ouvem. Os intuitivos, eles são tidos ali como pessoas que vivem na lua, e os sensoriais são aquelas pessoas que são mais pé no chão. Os intuitivos, eles podem ser aquelas pessoas que pensam mais, e os sensoriais, aquelas pessoas, talvez, que possam agir mais. Então, vamos lá. Intuitivos. São pessoas que preferem a intuição. Elas tendem a absorver as informações vendo o quadro de uma forma geral, não específica. Elas se concentram principalmente nos padrões e inter-relações daquilo que elas percebem, tá? São visionários, sonhadores, inovadores, eles gostam de coisas novas, de ter perspectivas, eles buscam uma realização futura, querem mudança, eles observam o todo, eles confiam na inspiração, são aquelas pessoas criativas, de grandes ideias, são pessoas proativas nas ideias. Elas têm um alto poder de previsibilidade. Quando fala que os intuitivos não utilizam os sentidos sensoriais, quer dizer que são pessoas que têm dificuldade de ficar no aqui e agora. Eles ficam com uma expectativa muito no futuro, a mente deles está mais no futuro, entende? E aí, né, dependendo de como for, dependendo da história de vida, são pessoas que têm uma tendência aí a uma ansiedade maior, né? Porque elas ficam sempre com expectativa, futuro. Se ela for combinada com um E e um F, por exemplo, né? Pode ser pessoas que colocam muita expectativa em outras pessoas. Mas eu tô aqui também viajando, tá? Só tô trazendo hipóteses que estão vindo na minha mente. Os N's, eles vivem mais atentos ao futuro, nas aspirações, eles são sonhadores, visionários. O Walt Disney, por exemplo, era um N. Agora sim, vamos dar um exemplo. Se tiver um S e um N comprando uma roupa. O S, ele precisa ir até a loja, ele precisa vestir a roupa, ele precisa sentir a roupa, ele precisa perceber como a roupa fica no corpo, né? Por quê? Porque eles são mais concretos. Os N's não, eles olham na vitrine, pedem a roupa, o tamanho e levam a roupa. Eles olham a roupa e falam, beleza, vai ficar bom. Então, são aquelas pessoas que mais compram pela internet, digamos assim, né? Eles vão muito mais, se for comprar um computador, os N's, eles vão muito mais, legal, esse computador é bonito, bacana, designer, não sei o quê, legal, vai me servir para isso, para aquilo outro, eles levam. Os S's, eles vão querer tocar no computador, eles vão querer saber mais especificamente o que tem ali naquele computador, principalmente se ele for I, né? E se ele for I com S. Então, ele vai querer uma coisa mais específica ali. Vamos lá, os sensoriais, né? Os sensoriais são pessoas que preferem a sensação, eles tendem a absorver a informação real, tangível, concreta. Então, eles se concentram principalmente no que eles percebem usando os sentidos, fatos reais, né? Práticas com foco no que é real. São pessoas atentas aos detalhes, buscam a satisfação no momento presente. Então, eles vivem a vida da forma como a vida é. Eles confiam na experiência, eles precisam primeiro ver para depois crer. Funcionam como um interruptor em relação aos seus sentidos sensoriais, né? São pessoas mais executoras, pessoas que utilizam muito sentidos sensoriais, ver, ouvir, sentir. São mais conectadas com o aqui e agora. Uma frase, em time que está ganhando, não se mexe.
o S que vai falar essa frase. Enquanto eu não vir isso pronto, eu não saio daqui. Também é uma frase de S. Prefiro que a gente resolva isso hoje, já, agora. Os S's também funcionam assim. E aí também pode acontecer dos S's serem mais reativos, porque eles querem resolver aquilo naquele momento, eles vão reagir naquele momento, aquela conversa ela tem que ser tida naquele momento, não dá para deixar as coisas para depois. Os S's também pode ter uma ansiedade aí, se são coisas que precisam deixar para depois, porque tem coisas que não dá para ser resolvida naquele exato momento, e eles vão ter que esperar, isso também pode causar uma ansiedade. E já os N's, eles podem ser melhores planejadores, né? Eles conseguem prever algumas coisas. Algumas coisas eles dão uma viajada, né? Mas algumas coisas eles podem prever. Aí, na próxima aula eu vou explicar, porque depende da intensidade que você é uma coisa e outra coisa. E do objetivo, dos objetivos que você tem. Por exemplo, um N. Um N, ele consegue olhar e falar, essa pessoa acho que tá meio nervosa, melhor não conversar com ela agora não. Deixa amanhã a gente conversa. Agora, o S já não. O S fala, não, eu preciso resolver isso já. Eu preciso resolver isso agora, nesse instante, entendeu? Então, são essas as possíveis diferenças. Lembrando sempre que cada um, cada um é exclusivo. Vamos para a próxima dicotomia. Na próxima dicotomia, nós teremos os T's, que são os racionalistas, ou o F, que são os sentimentais. Emoção e razão é sobre como a pessoa toma decisões. Então, pessoas emotivas consideram as emoções envolvidas, valores e gosto acima de tudo nas escolhas, enquanto os racionais preferem o que faz um sentido lógico e valorizam verdades objetivas. Bom, vamos lá, né? Os T's, os racionalistas. Então, os racionalistas, que é o perfil T, a letra T, são pessoas que elas pensam mais normalmente e elas baseiam as decisões e conclusões sobre a lógica, com precisão. Ela se engaja mais a um projeto através de objetivos bem definidos. Elas praticam o julgamento de forma impessoal. Por que impessoal? Porque elas analisam a situação. Elas não vão assim no sentido de falar, os meus valores são esses, eu acho que, né, como os meus valores de vida são esses, então eu vou tomar decisões referente aos meus valores de vida. Então, se eu estou numa empresa, eu vou tomar decisões de uma forma pessoal, com base naquilo que eu estou sentindo. Agora, as pessoas racionais, não. Elas acabam sendo mais precisas, elas são mais analíticas, elas preferem ser mais racionais, justas, elas preferem executar o que é mais funcional, mais prático, né? E que atinja aí o todo com uma eficiência. Então, são pessoas mais racionais, lógicas, tendem a ser um pouco mais frias para tomar decisões, calculam mais as coisas. Nossa, senhora, são frios e calculistas, meu Deus, é um assassino. Não, claro que não, né, gente? Claro que não tem nada a ver com isso. São só pessoas que, quando fala que são mais frias, é que elas olham a situação sem se envolver emocionalmente nelas, tá? E os sentimentais? Os sentimentais são pessoas que preferem o sentimento, tipicamente, e baseiam as suas decisões e conclusões sobre os seus valores pessoais e sociais, com entendimento em harmonia, em direção aos objetivos principais. Então, são mais harmoniosos, pensam nas consequências para as pessoas, preferem ser mais compreensivos, são mais
sentimentais, emotivos, eles tomam decisões mais baseados aí na emoção. Aí depende também, tudo vai depender da intensidade. Eles procuram atender a cada um individualmente. Para eles, nada tão desigual do que tratar todos de forma igual. Eles necessitam de mais razões para tomar uma decisão drástica, né? O T, eles tratam das coisas de forma mais impessoal. E o F tratam as coisas de forma mais pessoal. Alguns exemplos, né? Os F são aquelas pessoas que pensam muito nas outras pessoas. Então, por exemplo, em um jantar, o F, ele vai procurar atender a todas as pessoas, em cada peculiaridade de cada um. Ou seja, se tem uma pessoa que é mais vegetariana, ele faz alguma coisa vegetariana para aquela pessoa. Se tem outra pessoa que não come peixe, ou que só come peixe, ou que não ingere nada de laticínio. Então, eles cuidam desses detalhes, eles são mais de cuidar de pessoas. Então, eles cuidam desses detalhes para cada pessoa. Já os T's, eles são mais práticos, eles vão porque atende todo mundo de uma forma geral, entendeu? Já pede logo uma pizza, todo mundo come e fica feliz. Então, vamos lá. Então a gente vai ter um vegetariano ali na turma. Então já pede uma pizza de mussarela logo, né? Porque a pessoa... mussarela é uma coisa que geralmente as pessoas gostam, então já pede algo que já vai agradar todo mundo de uma vez, entendeu? Porque eles são mais práticos. Os Fs, por exemplo, para terminar um relacionamento, eles demoram muito mais que o T, né? Os Fs precisam de muitas razões para terminar um relacionamento. E os Ts, né, com um único fato, uma única razão, já pode terminar um relacionamento. Né? Ele vai falar, olha, ele vai ser mais racional ali. O F vai ficar, ai meu Deus, o que a pessoa vai pensar? Meu Deus, o que né? Eu vou magoar a pessoa, tá? Mas aí você tá num relacionamento que você não tá feliz e você não termina porque você vai magoar a pessoa. Mas e aí? E aí você se magoou para não magoar a pessoa. Então eles ficam sempre aí num dilema. Enquanto os T's, eles vão falar, bom, vamos pensar racionalmente. O que essa pessoa está me trazendo? Essa pessoa não está me trazendo nada de bom, não está me trazendo nada de positivo, não está agregando nada na minha vida. Então, eu vou chegar na pessoa e falar, olha, infelizmente, você não está agregando nada aqui, não está agregando nada na minha vida, então não dá para a gente continuar junto. Fim. Terminamos. Isso significa que os Fs, eles não conseguem tomar decisões? Não. Isso significa que os T's não se importam com os sentimentos dos outros? Não. Não significa nada disso. Nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado. E isso eu vou falar em outra aula com o nosso julgamento. Precisamos tomar muito, muito, muito cuidado. Tá? Então, tudo vai depender da vida da pessoa, do objetivo que ela quer. Nós precisamos ser mais neutros. Mas isso eu vou falar em outra aula. Um líder que é T, quais são os critérios que ele usa para dispensar alguém? Ele vai mais nas capacidades técnicas, nas competências, nos resultados, né? Então, a pessoa não está dando resultado, precisa afastar alguém para a empresa poder economizar, precisa dispensar uma ou duas pessoas, eles vão mais por esse critério dos resultados, e eles vão falar, olha, gente, infelizmente é o que precisa ser feito e não tem jeito. Agora, e o F? Quais são os critérios deles? Eles têm uma tendência para pensar o seguinte, bom, aquela pessoa ali tem família, eu vou tirar uma pessoa que tem família para sustentar? Não, melhor eu não tirar essa pessoa que tem família para sustentar. Mesmo que o outro que não tenha família, ele seja mais efetivo e traga mais resultados para a empresa. Então, os Fs vão procurar dispensar pessoas que não se relacionam bem, pessoas que são fofoqueiras, pessoas que ali no dia a dia acabam não tendo um relacionamento positivo, pessoas mais ríspidas, pessoas que são mais autoritárias. Os critérios dos Fs
provavelmente serão esses, né? São critérios mais pessoais. Enquanto os critérios do T são critérios mais impessoais, mais voltados para o resultado que aquela pessoa vai trazer para a empresa. Num relacionamento, os T's podem passar o dia inteiro sem falar com a outra pessoa e nem pensar nisso, né? Passa despercebido. E os F's não. Eles querem ficar conectados com as pessoas e com isso ele pode cobrar muito o outro. Ele não gosta de ficar sem falar com a outra pessoa, porque eles são muito mais sentimentais. Aí a gente pode pensar assim, né? Aqui tem. Como que uma pessoa F vai se sentir com um companheiro que é T e que se esquece de uma data importante? Vai dar fight. Vai dar fight. Então, se você é T e tem um F na sua vida, pelo amor de Deus, marca no calendário, põe o relógio para despertar e não esqueça datas importantes para o bem do seu relacionamento. E aí nós vamos para a última dicotomia, que são os J's ou os P's, os julgadores ou os perceptivos. Bom, julgamento, percepção, tem a ver com estilo de vida. Então, os julgadores, eles preferem planejar, seguir estruturas, tomar decisões de maneira rápida, ter as coisas ali mais decididas, enquanto os perceptivos, eles gostam de deixar as coisas mais em aberto, para poder se adaptar, se for necessário, eles são mais flexíveis, costumam tomar decisões aí no último segundo, eles gostam muito de novidades também. Os julgadores são pessoas que preferem julgamento e normalmente chegam a conclusões de uma forma mais rápida. Eles querem seguir em frente através de uma programação ou de uma abordagem mais planejada, são pessoas mais organizadas e são pessoas que procuram controlar o mundo. Então, dependendo da intensidade, você pode ser muito controlador. Buscam se programar e organizar, são sistemáticos, objetivos, eles decidem mais rapidamente, eles têm o foco mais na conclusão da tarefa. E aqui está falando que, apesar de ter a nomenclatura como julgamento, juiz ou julgador, né, na verdade, isso não significa que são pessoas que ficam aí julgando as outras pessoas, não é isso. São pessoas que gostam de programação, de planejamento, de organização. Então, os J's, eles são mais direcionados para coisas organizadas, para passo a passo. Eles gostam de uma linearidade, coisas analíticas para poder executar. Então, por exemplo, uma programação, um checklist, um briefing bem feito, um projeto muito bem feito, né? Os J's, eles preferem isso, eles procuram ter uma programação. Então, são pessoas que gostam de controlar o mundo, né? Eles são controladores, eles querem organizar todo o cenário, porque eles se sentem mais seguros desta forma. Lembra que a gente falou lá que, na verdade, a gente constrói uma personalidade para a gente se sentir mais estável, né? Então, eles gostam de se sentir mais seguros. Por isso, eles querem controlar. O problema ocorre quando eles não conseguem controlar. Ou se o seu J for muito alto, quando ocorrem coisas que saem fora da programação, ou quando ocorrem coisas que exigem uma flexibilidade maior. E os P's? Os perceptivos. São pessoas que preferem improvisação, eles procuram mais informações antes de chegar a conclusões, eles concluem através de uma forma mais espontânea, eles têm uma abordagem mais flexível para o mundo, essa flexibilidade, né, que eles têm, eles procuram se adaptar ao mundo, eles buscam espontaneidade, são imprevisíveis, né? Eles têm mais o foco para iniciar uma tarefa, são pessoas também que podem adiar
algumas decisões, eles têm um alto poder de improviso, que pode ser bom em alguns momentos, em outros não, depende do quê? Do objetivo da pessoa, se isso está fazendo bem para ela, se não está. A principal palavra do P é a flexibilidade. Então, em vez de ter as informações todas muito organizadas, ele tem todas as informações ao redor dele e busca a informação conforme a demanda, né? Então, eles talvez achem que você não ter uma demanda e ficar buscando ali informações pode ser que esteja perdendo tempo, entendeu? Então, eles se organizam conforme a demanda. Eles sabem tudo que eles vão falar, mas vai depender ali da demanda, entende? Ele não tem uma linearidade ou algo analítico em termos de informações. Já os Jotas, eles são diferentes, né? Então, quem é Jota tem tudo muito organizado. E o que acaba acontecendo? O Jota tem mais facilidade de tomar decisão, porque ele tem as informações todas prontas e bem programadas e planejadas dentro de um roteiro. E os P's não. Eles têm mais dificuldade de tomar decisão por falta de informações mais organizadas. Então, a grande vantagem do J é a tomada de decisão mais rápida e a grande desvantagem do P é não conseguir, talvez, tomar uma decisão rápida. Agora, qual é a desvantagem do J? O J tem dificuldade de improvisar. E os P's não, eles improvisam muito bem. Os P's, eles são aquelas pessoas que falam assim, essa é a minha bagunça. Não mexa na minha bagunça. A minha bagunça eu entendo, né? Agora vamos pensar uma mãe J com um filho P. Ela vai chegar no quarto do filho, e o quarto é do filho, tá? Ela vai chegar no quarto do filho e ela vai falar, mas isso daqui tá uma bagunça. Esse guarda-roupa tá uma zona, você não acha nada. Arruma esse quarto. E o filho, principalmente se ele for adolescente e ele for P, ele vai falar, é a minha bagunça. Eu me acho na minha bagunça. E aí, às vezes, a mãe vai lá e arruma o quarto. E aí, o filho vai lá e fica P da vida. P, fica P da vida. P, porque ele é P, entendeu? O trocadilho, ele fica de fato P da vida. Por quê? Ele vai falar, agora você bagunçou. Você bagunçou. E para a pessoa, ela fala, eu baguncei? Eu arrumei, você tá louco? Não, você bagunçou. Porque agora eu não sei onde está nada. Agora eu não consigo encontrar nada. Então você piorou a situação, ó. Fight. Entende? Fight. Briga. Quando a gente não respeita o jeito do outro, é briga, tá? Os P's, eles têm foco para iniciar a tarefa. Então, o P tem facilidade para início, tem iniciativa, mas talvez falte aí a acabativa. Se ele é P e N, ele dá uma viajada. E aí ele quer iniciar as coisas. Mas depois que ele inicia, ele fala, e agora? Né? Agora eu vou ter que terminar. Ou ele vai desmarcar. Ou ele vai desmarcar. Então, vamos pegar um E com N, com F e com P. Ele vai encontrar ali uma pessoa. Oi, amigo, querido, quanto tempo! E não sei o quê. Ai, vamos nos encontrar, porque vai ser incrível. Aí, amiga, você conhece meu marido, eu conheço seu marido. Nossa, vai ser o máximo, nossos filhos brincando juntos, felizes. Aí vamos supor que a amiga é Jota, né? Aí a amiga vai falar assim, ai, que legal, quando? E aí, né, você vai falar, ih, eu falei, mas não era bem, né? Porque você falou sem pensar, porque você é ele. Ai, eu falei, mas
era bem o que eu queria dizer. Eu não queria muito aí me encontrar, né? Mas agora eu não vou desagradar outra pessoa. E aí você marca um encontro, você marca tudo. E depois que passa a conversa, você fala: por que eu fiz isso? Né? E aí, ou você pode ser flexível, dependendo do caso, e falar: tá bom, vamos lá, eu não quero desmarcar, vamos lá. Principalmente se você for F, você não vai desmarcar, porque você vai ter medo da sua amiga ficar chateada. Se você for T, é bem provável que você fale: olha, amiga, eu marquei, mas infelizmente não vai rolar, né? Então, percebe? Tudo vai depender das combinações e tudo vai depender também da intensidade de cada tipo. Se a gente for pensar, por exemplo, numa viagem, né? Aqui tem os J's e os P's, se pensarmos em uma viagem. O J vai organizar todos os detalhes da viagem, ele vai pensar em tudo, ele vai fazer um cronograma, um projeto da viagem. O P coloca todas as coisas dentro da mochila, nas costas e vai viajar. Mais ou menos assim. Quando o Jota vai para um show, ele compra o ingresso com antecedência, ele sabe exatamente onde ele vai sentar, todas as coisas, né? O P, ele compra próximo do início do show, isso se ele não comprar na hora, né? O que acontece? O P, ele pode acabar aí, de repente, por não se organizar, ele pode acabar perdendo algumas oportunidades, porque ele pode chegar lá e não ter mais ingresso, né? E ele perdeu o show que ele queria. Agora, o Jota, ele pode se prender tanto a algumas organizações, a alguns roteiros, e acabar perdendo uma leveza, uma flexibilidade, uma coisa que ele poderia ali aproveitar melhor a situação. Bom, com isso nós terminamos essa aula de aprofundamento aí nas dicotomias, né? E na próxima aula nós vamos falar sobre a intensidade de cada tipo, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Até lá!